Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dia 83 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus que já nos deu essa vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema de hoje é uma pessoa que tem sabedoria para educar com amor. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar com base naquilo que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aleluia! Então, hoje nós oraremos ao Senhor a respeito dessa característica para que essa pessoa, que é alvo das suas orações, ela tenha sabedoria para ensinar os filhos de vocês, ou até mesmo filhos que, quando vocês se uniram, já existiam, com sabedoria e com amor, a fim de não provocar desnecessariamente a ira dos seus filhos. Porque, veja, seu filho não é uma extensão de você, é um ser humano à parte, é um universo complexo em si mesmo também. E além de ensinar a sã doutrina do Senhor, a palavra de Deus, é preciso ensinar com amor, não com ignorância. Quando eu uso a palavra ignorância, eu uso no sentido da falta de saber. E também não ensinar com brutalidade nem violência, em que pese o próprio Deus dizer: não afaste a vara da disciplina do seu filho, porque fustigando-o com a vara, o livrará do inferno. Mas quando o Senhor assim o diz, a palavra do Senhor não se refere a quase matar os filhos, né? Como tentam fazer por aí. Não, calma. É ensinar com amor, né? Se tiver que repreender, que seu filho entenda que ele está sendo repreendido por amor, por causa dos seus erros. E ainda que já sejam crescidos, né, que essa fase de pequeninos já tenha passado, ainda há necessidade de continuar demonstrando. Até porque o próprio Deus nos instruiu a nos admoestar reciprocamente, né? Nós que somos irmãos, quanto mais os pais aos filhos. Então, claro, de acordo com aquilo que você já conhece do seu filho, que o seu companheiro, que essa pessoa por quem você ora também conhecerá ou já conhece, né? Conhecerá no sentido de que no futuro vocês construam a família de vocês, vocês procurarão admoestar no amor e no temor do Senhor, sem pirraças, sem palavras duras desnecessárias, sem liberar palavras de maldição, porque no tempo da ignorância é comum que os pais liberassem palavras de maldição para os próprios filhos, mas esse não é o nosso caso. Nós não ignoramos a palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra tem poder e que nós ligamos coisas na terra que são ligadas no céu através da palavra, assim como nós desligamos coisas na terra que estavam ligadas no céu. Então, quando você ou essa pessoa que é alvo da sua oração se dirigir palavra ao filho para ensinar, né, a demonstrar, será com sabedoria, será com amor, será também exercendo o sacerdócio na casa de vocês, porque não adianta ter uma esposa ou um esposo amável, cheio de sabedoria, né, e todas as qualidades que nós vimos buscando até aqui, se essa pessoa não foi capaz ou não tem contribuído para a construção de um outro indivíduo, né, que é o fruto da relação de vocês dois, um indivíduo sábio, um indivíduo temente ao Senhor, um indivíduo que tem domínio próprio, até porque isso desequilibra o lar. Se os pais são equilibrados, cheios de Deus, etc., mas o filho não tem a sabedoria necessária para escolher, por exemplo, a pessoa errada, porque não foi admoestado
escolher a pessoa certa, no caso, está repreendido, porque não foi admoestado corretamente, isso pode desequilibrar o lar de vocês, pode roubar a paz de vocês, né? E dentre tantas outras características que a gente sabe que existem por aí, e que muitos estão buscando no Senhor pela reparação, porque no tempo da ignorância não puderam, né, fazer como ordena a palavra de Deus. E depois que você aceitou o Senhor Jesus, passou-se a viver um novo tempo. Então é o tempo da sabedoria, é o tempo da instrução do Senhor, os conhecimentos de Deus. E a partir daí você vai construindo dia após dia o seu lar ordenado. Porque, como eu sempre digo, o nosso Deus é Deus de ordem. E a ordenança do Senhor deve ser refletida em nossas vidas. Oremos no nome de Jesus Cristo. Poderoso Deus, eterno Rei da Glória, meu Pai, eu oro em nome de Jesus acerca do tema de hoje, e essas pessoas que unem a fé comigo também vêm buscar do Senhor a porção de hoje acerca desse propósito, essa corrente de oração diária em que nós buscamos de Ti a edificação presente e futura. Porque o nosso passado fica para trás, lançado no mar do esquecimento, e nós seguimos para o alvo. E o alvo é Cristo. Porque o Senhor é o Deus que edifica, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que restitui. Restitui com honra, restitui com bênção, com os despojos. Assim, Pai querido e Pai amado, nós pedimos ao Senhor acerca dessa característica, aquelas que ainda não têm filhos e que esperam no Senhor, essa pessoa sábia, que educará os seus filhos com sabedoria no Senhor, e também aquelas que já têm. Pai, conceda-nos a graça de sermos revestidos do Teu poder e da Tua sabedoria, de que essas pessoas que são alvo das nossas orações saibam lidar diariamente com os próprios filhos, sejam pessoas revestidas do Senhor, pessoas que exercem sacerdócio em casa e profetizam a presença do Senhor, aquilo que deve ser profetizado na casa de um cristão, na casa de um cidadão do reino, e dar ao mundo filhos que são luzes do Senhor na terra, filhos que pertencem ao Senhor, que saqueiam as portas do inferno, até mesmo com testemunho, porque foram muito bem instruídos, segundo a Tua ordenança. Assim, meu Pai, eu quero também orar por aqueles que já têm filhos, aqueles que começaram hoje essa caminhada da fé e estão aprendendo aos poucos. Enche de sabedoria, enche de força, enche, Senhor amado, de entendimento. Dá, meu Deus, as respostas necessárias, dá os livramentos necessários. Entra com a libertação, a cura da alma, no caráter, na conduta, a transformação e a salvação, que é o principal objetivo. Conceda, Senhor, a esses que já são pais e mães, a graça de adquirir a alma dos próprios filhos para o Senhor, porque o Senhor diz que aqueles que conquistam almas é sábio. Ajuda-os, Senhor. E aqueles que estão nesse propósito comigo, e que ainda não têm filho, dá sabedoria. Abençoa desde já o ventre, abençoa desde já a mente, e os pais e mães que são alvo das nossas orações e que formarão com essas pessoas uma família, sejam revestidos do Senhor, do seu poder, porque as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. E essa família que se formará, essa família que será reconstruída,
será para a honra e glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a necessidade específica de cada um dos que estão envolvidos nesse propósito de oração. Visita, Espírito Santo, cada um na sua especificidade. Visita com salvação, visita com respostas, com restaurações, com transformações. Visita, Senhor, com provisão. É o que eu te peço e eu te agradeço, Pai querido. Obrigada por essa bênção, por mais essa graça que o Senhor nos deu hoje. Sim, eu creio, o Senhor abriu as janelas do céu, o Senhor abriu as comportas do céu hoje. Aleluia. As comportas superiores e inferiores para derramar bênçãos sem medida. E quem crê, tome posse. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu essa vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.